É, Internacional, vai ter que superar Fluminense e Inter, na realidade Internacional e Fluminense no Beira-Rio 0-0. Inter mais uma vez jogou contra o Fluminense e mais uma vez no Beira-Rio, no estádio deles, em Porto Alegre, e mais uma vez não conseguiu vencer o Fluminense. A desculpa deles era que o Ener Valencia não tinha feito os gols lá para classificar eles na semifinal, da semifinal para a final da Libertadores. E novamente Ener Valencia teve alguma chance de fazer o gol e não fez o gol, apesar que alguns lances estavam impedidos. Mas será que o Ener Valencia é tricolor, pessoal? Tô achando que é, hein? Mas jogo 0-0, o Inter não conseguiu vencer do Fluminense mais uma vez. Eu tinha pensado até que, nossa, talvez tenha sido um jogo injusto a semifinal contra o Inter na Libertadores, mas cara, Internacional mais uma vez jogou contra o Fluminense, deu tudo de si e mais uma vez não venceu. Então não é questão de merecer ou não, é questão que eles não conseguem mesmo ganhar do Fluminense, principalmente pecam demais na finalização das jogadas. E mais uma vez jogou contra o Fluminense, um Fluminense que não está com vontade nenhuma no Brasileiro, não está fazendo esforço nenhum, e mesmo assim que o Fluminense de ressaca da Libertadores, o Internacional não conseguiu vencer do Fluminense. Então é isso, pessoal, não adianta, o Inter não tem time suficiente para ganhar do Fluminense, meu ponto de vista é esse. Eu até estava meio que concordando com os jornalistas que estavam dizendo que o Fluminense estava jogando menos que o Inter na Libertadores, mas a prova foi esse jogo aí. O Inter não conseguiu jogar, jogou a mesma coisa, jogou aquele futebol desde contundente, de correria, mas no final, na hora de finalizar, os caras não conseguem finalizar direito e não conseguem vencer. E provaram mais uma vez por que não foram para a final da Libertadores. O Fluminense, do meu ponto de vista, agora principalmente com esse jogo, provou que tem muito mais time do que o Inter. Mas vamos lá, pessoal, vamos de pós-jogo, Internacional e Fluminense. Partida que aconteceu aí às 19 horas. Um jogo aí, no meu ponto de vista, morno. Nenhum dos dois times jogando um bom futebol, Fluminense de ressaca. E mesmo assim, o Inter não conseguiu vencer. Então, pra mim, o Inter não tem um time bom. Vamos lá, então, o Fluminense, lembrando que o Fluminense aí hoje jogou com um time, vamos dizer, mesclado. Jogou com Fábio, Nino, Marlon, Diogo Barbosa, Guga, André, Alexander, Lima, Léo Fernandes, John Ares e o Kennedy lá na frente. Então, assim, o Fluminense jogou com esse time aqui, cara. A análise aqui também do time do Fluminense é que o Fluminense não tava com um ataque que pudesse finalizar. O Fluminense até que jogou um pouco picado, vamos falar sobre o jogo, mas o grande problema foi que o Fluminense não tinha um atacante. O Armando Cano não jogou e o John Kennedy sozinho na frente, enfiado. Ele mesmo falou que quando ele joga enfiado de 9 assim, dentro da área, presidente da área, ele não joga muito bem, e foi o que aconteceu realmente, ele não jogou muito bem. Mas antes de falar sobre o jogo, pessoal, você já compartilhou o nosso vídeo com a galera aí do seu grupo do WhatsApp? Já deu like aí? Poxa, pessoal, dá uma força pra gente aí, se inscreva no canal. Poxa, vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais, beleza? Então vamos lá. Aos 3 minutos, o Inter começa pressionando. Então o Inter começou com aquele jeito desde sempre, pressionando a gente, deixando a gente sair. A gente quer não sair com a famosa toqueira na nossa área defensiva. E os caras ali pressionando, o Inter, aos 3 minutos já teve um lance muito perigoso pro Inter. Na verdade, eu só anotei mais são os lances do Fluminense. Eu não anoto os lances de adversário, não anoto o lance do Fluminense. Então, assim, eu falei, tem algumas coisas que mencionam o adversário, mas o ponto de vista aqui de análise é mais do Fluminense. Então, só para contextualizar, teve esse início aí meio contundente do Inter, mas fazia aquele salseiro todo, mas nada de fazer alguma jogada de lance realmente perigoso. E aos 10, por incrível que pareça, o Inter com mais volume de jogo que o Fluminense, com mais posse de bola que o Fluminense. O Fluminense ali se segurando e o Inter ali indo com tudo. Eles queriam revanche, né, pessoal? Você sabe que o Inter queria revanche. Então eles ali queriam a revanche deles, mas no final não conseguiram nada. Aos 11 minutos, o Alexander, anotei que o Alexander continua errando muito passe. Não é à toa que ele saiu no segundo tempo aí, errando passe demais. Então, assim, o Alexander,
pelo que falam aí, o pessoal, o Alexander provavelmente vai substituir o André naquela posição. Há uma expectativa que ele passe a atuar como primeiro volante. Hoje ele jogou um pouco mais na frente, que o André estava jogando, então ele jogou meio que de segundo volante, mas errando muito passe o Alexander. Aos 16 aqui eu notei que o John Kennedy, como eu falei, o John Kennedy admitiu que não joga muito bem na frente. Então assim, a bola chegava nele, batia e voltava, ele não estava conseguindo nem fazer o pivô. John Kennedy jogando muito mal, não sei se também estava por causa da ressaca aí da Libertadores, mas John Kennedy jogando muito mal, mas não dá pra avaliar, né? O primeiro jogo depois da grande final, então não dá pra avaliar muito bem se foi isso realmente, ou se foi que ele tava já com o mental dele cansado, ou se foi por causa realmente que ele tava numa posição que ele não se sente confortável. Aos 17, o Flu começa a reter mais a bola, aí depois daquele abafa do Inter, o Fluminense começou mais a conseguir segurar a bola e tal, conseguiu aumentar a posse de bola, mas o Inter revidava com contra-ataques que davam umas espetadas, umas estocadas que dava medo. O Inter jogando num contra-ataque, então assim, jogadas tava dando muito susto aí pro Fluminense. Aos 18 é o Léo Fernandes, eu notei aqui que o Léo Fernandes errando muito toque, muito passes, né? E, cara, o Diniz estava desesperado, xingando ele pra caramba, como eu já falei no vídeo passado, pessoal. No meu ponto de vista, eu acredito que o Diniz, cara, estragou o jogo do Léo Fernandes, porque o Léo Fernandes é aquela coisa de ir pra frente, aquele futebol de ir pra frente, igual um maluco, que muita gente gosta, eu gosto, cara. Eu acho o passinho legal, acho que o dinizismo funciona quando aquele passe rápido que parece um bobinho, cara. Mas quando foi aquele passe lento, eu já não gosto. Mas, poxa, quem não gosta, né, cara? Aquele futebol vertical. E o Léo Fernandes tem muito esse negócio de futebol vertical, dele ir pra frente. Só que daí o Diniz meio que coíbe esse futebol dele. Ele manda ele fazer passinho. E para passinho, apesar que ele tem uma parte técnica muito boa, mas ele até o momento não se adaptou a essa questão do passinho. Então, errando muito passe. E aos 23 aí, eu anotei aqui que, cara, se o Cano não consegue performar muito bem sem o John Kennedy, eu acho que o inverso também acontece. O John Kennedy não consegue performar muito bem sem o Cano, porque com o Cano ali como referência, né, dentro da área, o John Kennedy consegue sair da área, consegue receber, fazer pivô. E como o Cano não estava jogando hoje, o John Kennedy não jogou bem. John Kennedy apagado do jogo, a verdade é essa. Então, assim, é o famoso casal 20, um parece não conseguir viver sem o outro. Aos 26 aí teve um drible bonito e um chute do Léo Fernandes. Finalmente o Léo Fernandes apareceu, deu um drible fora da área, estou-se na entrada da área, só que foi, como estava um pouco distante, o goleiro conseguiu pegar, fazer uma defesa até que tranquila. E foi um dos poucos lances que aconteceram no jogo, muitos poucos lances do Fluminense. Fluminense mais tentando segurar a bola do que tentando fazer alguma coisa, criar alguma oportunidade de gol. Aos 27 eu notei aqui que um jogador, se fosse falar um jogador bom, que eu acredito que jogou bem, eu acho que foi o Nino. O Nino jogou bem, o Nino bem consciente do jogo, bem tranquilo. A Ener Valencia ele não conseguia se crescer com ele. O Nino muito bem, para mim um dos melhores jogadores aí na partida de hoje. Aos 30 minutos, eu notei também que o Marlon também, eu não comentei muito sobre o Marlon na partida aí da final da Libertadores, mas o Marlon, quando entrou na final da Libertadores, entrou um pouco nervoso, né? Quem viu a partida sabe que ele entrou um pouco nervoso, depois ele começou a entrar no jogo. E hoje eu não vi o Marlon fazer uma falha. Então o Marlon também atuando muito seguro, gostei muito da atuação do Marlon hoje. E parabéns aí por Marlon, é isso aí, cara. É se adaptar, entrar num ritmo de jogo. Eu acho que o Marlon vai poder nos ajudar aí muito aí na temporada seguinte, né? Aos 38, anotei aqui que o Inter sempre mais contundente, apesar que o Fluminense tinha, vamos dizer assim, equilibrado a posse de bola, mas o Inter estava muito mais contundente aí nas finalizações. O Fluminense ia pro ataque e sempre é interceptado. Agora o Inter não, o Inter fazia uma troca de passes interessante na entrada da área, dentro da área, só que como eu falei, o Inter não tem um poderio bom de finalização, peca sempre na parte da finalização. Então
dava aquele susto, mas na hora de finalizar não finalizava bem. Então, como eu falei, aos 40 minutos aí, a narração aí foi falado que o Fluminense estava com 45% de posse de bola e 55% de posse de bola do Inter. Então, ou seja, o Fluminense, uma das raras vezes aí, para mostrar como o Fluminense não estava querendo muito esse jogo, interessado nesse jogo, o Fluminense estava com menos posse de bola que o adversário. Isso é uma coisa rara de acontecer, né? Então, o Fluminense, cara, totalmente sem vontade. O Fluminense... Aí eu falei pra vocês, né, pessoal? O Fluminense entrou aqui realmente só pra cumprir tabela. Esquece o Fluminense no Brasileirão. Aos 42, eu notei aqui que o Inter tava ganhando todas as disputas na corrida, né? Pô, o Fluminense quando metia meio que um contra-ataque, aí ia disputar com qualquer jogador, seja lá com o Guga de um lado, seja com o John Arias, seja com o Diogo Barbosa do outro. Cara, ninguém conseguia ganhar uma corrida contra a defesa do Inter. Então, assim, tava perdendo todos, e aí que perdiam a oportunidade de contra-ataque. Porque na hora de disputa alguém enfiava a bola e na disputa, na corrida, aí o Fluminense estava perdendo tudo para todo mundo, para todos os jogadores do Inter. E aos 42 minutos, troca de passes do Flu na entrada da área adversária, chute para fora do Guga. Guga chutou algumas vezes aí para gol, mas também tudo chutes para fora, e esse foi mais uma tentativa aí do Fluminense, que o Guga chutou, mas foi para fora. Então, assim, nada assim que tenha causado susto aí na defesa adversária. E aos 47, Alexandre muito nervoso, anotei aqui. Ele chegou atrasado e tomou um cartão amarelo, fazendo uma falta desnecessária perto da área, e fez o Fluminense também correr muito perigo. E foi isso. O primeiro tempo foi isso aqui, pessoal. O segundo tempo, para vocês que acharam que melhorou, foi pior ainda. Segundo tempo, o Diniz já entrou com algumas substituições. Saíram o Nino e o Alexandre. O Alexandre muito mal. E o Nino também, não esqueci de anotar aqui, mas o Nino deu uma sentida, mas acho que não foi nada de grave não. Ele deu uma sentida ali no lance, mas se recuperou durante o jogo. Mas acho que por precaução o Diniz já tirou ele e tirou o Alexandre. Aí entrou o Keno, entraram Keno e Martinelli. E aí, aos 5 minutos, boa jogada do Flu, enfiada na direita da área, e a bola foi no desenrolar da troca de passe, a bola parou no meio, assim, cabeça da área, e o Lima chutou em cima do goleiro. O goleiro defendeu, uma defesa fácil. Assim, Lima também, cara, pra mim, Lima apagado no jogo. Lima parece um vagalume, que nem falava do Casares. Só que o Casares falava que ele apagava, só acendia de noite, mas o Lima não, cara. O Lima apaga e acende, às vezes faz uma jogada boa, uma partida boa, uma partida ruim. Hoje fez uma partida bem apagada, não vi nem o Lima jogar direito. Na realidade, não vi ninguém. John Arias também não jogou nada, cara. Então, assim, não tem que falar desse jogo. Aos 7, um belo passe. Aí o Léo Fernandes finalmente apareceu. Um belo passe num contra-ataque. Ele tocou pro Arias, mas aí, como eu acabei de falar, o Arias também apagado. O Arias sozinho, podendo correr, chegando da área. O Arias todo fora da área, na mão do goleiro também. Acho que nem foi mão do goleiro, foi pra fora. Não, estou na mão do goleiro, mas foi de longe e o goleiro pegou. E aos 9, o Fábio, anotei que o Fábio voltou a fazer defesas. Teve um lance aí deles aí, time adversário do Internacional, que a bola foi chutada no cantinho e o Fábio foi lá conferir, pegou a bola e fez uma bela defesa. O Fábio, que estava apagado aí dos outros jogos, estava desde a semifinal aí apagado. Não lembro se o Fábio fez alguma boa defesa na final da Libertadores, mas estava sentindo falta dessas boas defesas do Fábio. Finalmente ele apareceu novamente. Aos 10, teve uma boa triangulação do Flu para o chute de Diogo Barbosa. Então, assim, cara, parecia que não tinha atacante. Parecia que o atacante era os laterais, eram os meias, porque os chutes aí eram ou do Diogo Barbosa ou do Lima. Um jogo muito sem ataque. Essa para mim é o resumo desse jogo do Internacional e Fluminense.